O Senhor, Ele lembra de você. E Ele vai fazer por você. Porque quando nós decidimos chegar até aqui, Ele diz: descanse. Eu estou trabalhando ao teu favor. Estou trabalhando ao teu respeito. E Ele é fiel para cumprir. E nós lemos uma palavra no livro de Samuel. No capítulo 1, que fala a respeito de uma família. E eu quero te dizer que a tua família está nas mãos de Deus. A nossa família está nas mãos de Deus. E é interessante porque na Bíblia hebraica, o livro de Samuel é um livro só. Porém, para nós, quando foi escrita ou reescrita, para uma boa compreensão, o livro de Samuel, ele foi dividido. Primeiro e segundo, o livro de Samuel. E nós sabemos que os escritores deste livro é Samuel, Gade e Natã. São os escritores deste livro. E é bem interessante porque esse tempo é o tempo dos juízes. E exatamente dentro do livro de Samuel, esse tempo está terminando. O tempo dos juízes durou aproximadamente 410 anos. E quando os juízes assumiam, eles assumiam para julgar as causas e para assumir as causas militares. Os juízes julgavam as causas do povo. O povo ia até os juízes e os juízes assim davam a direção e o que eles deveriam fazer. E é bem interessante porque dentre os 14 juízes que existiram, um deles foi Débora. Débora julgava debaixo das palmeiras. E os juízes, eles ficavam, ou tinham o costume de ficar na porta da cidade. Só daí eu quero chamar a tua atenção para você nunca deixar de ter um posicionamento. Quando Deus nos chama, é porque Ele quer fazer algo diferente em nós e através de nós. E esse tempo, ele terminou no tempo do profeta, do juiz e sacerdote Samuel. Samuel, ele foi o último dos juízes. Ele teve o privilégio de fechar esse tempo e de dar início à monarquia. Samuel também teve o privilégio de ungir o primeiro rei sobre Israel. Como também teve o privilégio de ungir a dinastia de Davi. Porque quando Deus escolheu a Davi, Deus disse que o reinado dele seria para sempre. E é muito lindo. Porque Deus, ele prepara homens e mulheres e colocam no lugar certo, no momento certo e na hora certa. E eu já quero te dizer, não se apresse. Não tenha pressa em nada daquilo que Deus já determinou para a sua vida. Muitas das vezes, irmã Raquel, nós tomamos algumas decisões precipitadas. Mas nós precisamos aprender a confiar no Senhor, descansar nele, porque tudo ele faz para as nossas vidas. E quando começa o primeiro capítulo do livro de Samuel, inicia dizendo ou falando assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da
as regiões montanhosas de Efraim, cujo seu nome era Elcana. E eu já vou abrir um parêntese aqui para te dizer. Elcana fazia parte da tribo de Levi. E isso nos mostra que Elcana era um levita. Porém, mesmo ele sendo levita, ele subia todos os anos para oferecer o seu sacrifício anual. E eu quero te dizer, coloque em prioridade as coisas de Deus. Quando nós colocamos em prioridade aquilo que Deus determinou para a nossa vida, as coisas até se apertam. Algumas coisas parece que vão dar errado. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida no nome de Jesus. Até aquilo que parece que ia dar errado, vai dar certo. Porque Deus, ele tem caminhos no deserto. Deus, ele tem caminho no meio do ermo. E ele faz coisas novas. Ele chama a existência aquilo que não existe. Ele faz o extraordinário acontecer, mesmo no tempo que para você parece ser de dor, de percas, de frustrações. Deus traz a existência. Deus faz o sobrenatural acontecer. E precisamos estar de pé, ligado no trono da graça, e entender que tudo é para Ele, que tudo é por Ele. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Que as mãos do Todo-Poderoso estão estendidas sobre as nossas vidas. E quando nós vemos Elcana e Ana, nós vemos que eles tinham um bom relacionamento. Era um casal que viviam bem. Eles tinham comunhão. Eles tinham a presença de Deus na vida deles. Porém, existem tempos bons e existem tempos de amargura na vida de todo ser humano. E eu já quero te dizer que Deus escolheu você e Ele não vai abrir mão de você. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Senhor, Ele envia o Espírito Santo e nos abraça. Ele nos sustenta, Ele nos mantém de pé. Eita glória. Nos momentos de frustrações, de percas, o Senhor diz: eu estou contigo. Não se apavore, tenha calma. Só que tem momentos que a carne não suporta. E nós vemos claramente que Elcana toma uma decisão. Porque Ana não gerava. Ana não tinha filhos. Porém, Ana era amada. E eu acho isso tão interessante. Por que será que quanto mais nós somos amados, mais sofremos? Quanto mais Deus fala conosco e diz: eu te amo. Mas por que será que as coisas se apertam tanto? Por que será que parece que para os outros as coisas são tão fáceis? E parece que tudo para nós se torna tão difícil. Mas eu quero te dizer no nome de Jesus: esse mal não é para a morte. Essa tempestade não vai durar para sempre. Porque Deus, Ele trabalha ao teu favor. Você é escolhido por Deus. Alguma coisa pode estar acontecendo nos dias de hoje, mas Deus vai te fazer fluir. Deus vai te fazer crescer. Deus vai te dar visões. E Deus já está preparando o cenário. Nesse momento tão amargo da sua vida, Deus está preparando o cenário que você não está nem percebendo. Quanto mais Ele nos aperta, mas Ele está falando conosco e dizendo: eu tenho preparado algo grandioso para você.
Eu já disse aqui algumas vezes. Quando eu vejo as coisas se apertando na minha vida, eu já estou pensando, perguntando ao Senhor: o que é que tu estás preparando para mim? Porque eu sei que depois dessa luta vem uma grande vitória. Vem algo sobrenatural que eu não estou entendendo, não estou vendo, não estou conseguindo contemplar, mas eu sei que vem. Eita glória. E eu penso que foi exatamente assim na vida de Ana. Elcana, ele toma uma decisão mesmo amando Ana. E qual foi a decisão? Ele toma Penina. Traz Penina para o meio da sua família. E eu sei, nós mulheres sabemos que com certeza essa decisão de Elcana deve ter ferido muito o coração de Ana. Mas mesmo assim ele a amava. E como entender que quando alguém nos machuca, nos fere, mesmo assim ainda nos ama? Como entender, mesmo Deus permitindo algumas coisas na nossa vida, Ele continua nos amando, nos guardando, nos protegendo. Eita glória. Ele traz Penina. E eu já vou te adiantando. Não pense que Deus estava a favor desse negócio. Porque Deus jamais vai estar do lado do erro. Tem coisas que Deus fecha para nos testar, para nos provar, para nos amadurecer. Porque como é que nós vamos chegar em lugares altos como meninas birrentas, insatisfeitas com tudo? Não. Primeiro Deus nos molda. Primeiro Deus nos dá estrutura. Depois Ele nos capacita. Primeiro Ele nos quer nós adorando a Ele e parando de reclamar tanto. É tanta reclamação, irmãos. E eu já vou te adiantando. Pessoas que reclamam muito não traz nenhuma satisfação para aqueles que estão perto. E Ana, ela seguia a sua vida. Só que Penina irritava. E quando a Bíblia diz assim, Penina irritava, irmão, parece que eu sinto assim, a irritação de Ana. Porque nós somos seres humanos. Nós não fomos feitos de pedra. O nosso coração é de carne. E o nosso coração tem sentimento. E por que será que tem pessoas que parecem que são feitas de pedras? Só que eu vou te adiantar uma coisa. Aqui existe alguém, ou um, que ele próprio é o martelo que esmiuça a penha. Não tem pedra que ele não quebre. A rocha inquebrável é ele. Agora a pedra, fragmento de pedra, oxe, irmão, vira até pó. Assim ele queira. Então diga para esse problema nessa manhã: problema, você não é nada diante do meu Deus. Diga para essa tempestade, você não é nada diante do meu Deus. Toda a fúria do inimigo, o Senhor, Ele paralisa, irmãos. Você crê que essa palavra é profética para a vida de alguém? Você já prestou atenção que quanto mais tentam te matar, mas Deus coloca a vitória nas tuas mãos? Quanto mais alguém olha para você e te acha como insignificante, Deus faz com que alguém te encontre. É incrível isso. Só que Ana continuava ali. Só que a Bíblia é clara quando diz que Penina a irritava. E não irritava uma vez ou outra, não. Irritava constantemente. Era algo direto, sabe? Estava ali, ó.
E parece que eu vejo nessa manhã Penina olhando assim para Ana e dizendo: você pode até ter o amor dele, mas quem dá alegria a ele sou eu. Isso com certeza acabava com Ana. Só que tem uma coisa: quem serve a um Deus que pode, não desiste. Não fica enganchado com coisas. Olha para Jesus e diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E podemos dizer até como Jó: mesmo que ele me mate, eu vou esperar nele, porque eu sei que dele tem a saída, tem a resposta. Dele vem satisfação para a minha alma. Eita glória. No versículo 6 e o versículo 7, a Bíblia diz claramente que Elcana subia todos os anos. Era o sacrifício anual. E é interessante que Elcana era levita, morava nas montanhas de Efraim, o próximo, lado a lado. E Elcana não subia lá para recolher ofertas. Elcana subia para dar oferta, sacrifício ao Senhor. E quando eu estava meditando essa semana dentro dessa palavra, o Senhor me fez olhar, ver coisas, que até anotei algumas coisas que eu vejo nessa manhã. Você chegou até aqui oferecendo o seu melhor, o seu sacrifício ao Senhor semanal, e você acha que você vai sair daqui de mão vazia? Você acha que você vai permanecer na situação que você se encontra? Deus, Ele é o Deus que abre portas. Deus é o Deus que cria situações. Deus é o Deus que intervém na nossa história. E Ele faz além daquilo que nós pedimos e pensamos. Eita glória. Elcana subia e oferecia sacrifício ao Senhor. E naquele sacrifício, queremos crer que era um sacrifício pacífico. Quando aquele sacrifício ele era dividido, uma parte para Deus, uma parte para o sacerdote, e a outra parte para Samuel, ou para o sacerdote, que aqui no caso, quem estava oferecendo era Elcana. E Elcana também tinha uma parte daquele sacrifício. E ele sentava e comia com a sua família. E eu quero vos dizer que a nossa família é a melhor do mundo. Não saia procurando uma família perfeita que você não vai encontrar. Perfeição encontramos no Senhor. Aprenda a lidar com situações desafiantes na sua vida e no meio da sua família. Porque no meio dessas situações, Deus te levantou como coluna, como alguém revestido de graça, revestido de força para vencer. O nosso maior desafio não é em cima no altar. O nosso maior desafio é no meio da nossa família. Sabe por quê? Porque todos eles são testemunhas daquilo que nós somos verdadeiramente. Eita glória. Eu achei tão lindo. Agora está acontecendo uma formatura, né? E o meu filho está lá, na porta que Deus abriu. Uma porta dentro da outra porta. E se resume em duas portas. Aí ele disse: manhã, tá todo mundo, só faltou a senhora. Eu disse: não se preocupe, eu estou orando. Ele disse: eu não sabia que vinha tanta gente. Eu disse: não se preocupe, Deus está no controle. Ou você pensa que Deus não vai preparar banquete para os teus
enquanto você está orando. Enquanto cada uma das irmãs estão aqui orando, Deus está preparando um banquete para a tua família e para os teus. Os teus vão sentar à mesa e vão degustar daquilo que você pediu ao Senhor. Eu profetizo sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Qual é o desafio que tem tentado te parar? Os desafios não fizeram com que Ana parasse. Ela tinha uma competidora, Sandra. Tem gente que se levanta para competir com você, mesmo sabendo que você não tem. Aí se levanta e passa a ser sua competidora. E você nem tem nada para competir. Mas eu quero te dizer, na autoridade do nome de Jesus, a presença do Senhor na sua vida te faz sobressair aonde você chegar. Penina competia com Ana e Ana nem tinha. Eita glória. Você está pensando que Deus não está vendo isso? Você está pensando que Deus não está vendo isso? Deus está vendo e a balança dele é fiel. Ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente como culpado. Ele é fiel. A sua fidelidade não tem fim. A provocação de Penina não fazia com que Ana desistisse de subir e oferecer sacrifício e participar do culto. Tem pessoas tentando roubar o que você tem de melhor, que se chama presença do Espírito Santo. Tem pessoas tentando fazer com que você não chegue aqui, mas aonde você estiver, o lugar da verdadeira adoração continua na casa do Senhor. Não permita que ninguém atrapalhe o seu culto. Diga: presença, vem comigo. Espírito Santo, vem comigo nesta manhã. Andou, mesmo Ana com o coração triste, ela subia. Ela participava do culto. E nós vemos que Elcana amava tanto que ele pegava o quê? A porção excelente. Érica. Ele pegava a porção excelente e dava para quem? Para Ana. Todos viam Raquel. Todos contemplavam Miriam. Que a porção excelente é para Ana. Não importa se ela não tem filho, eu a amo. Aquilo ali representava tudo para Elcana. Para Elcana, nos olhos de Elcana. Tanto é que antes do sacrifício ele disse: por quê? Por que você está triste? Por que você não come? Por que você está dessa forma? Por que o seu semblante está desse jeito? Porque quem não come, irmão, fica com o semblante triste. Pode prestar atenção. Quando vai dando meio-dia, 1 hora aqui, né? A gente vai olhando assim uma para a cara da outra. Eita, meu Deus. Aí o semblante vai ficando meio triste. Já não tem força de pregar do mesmo jeito. Por quê? Porque existe uma necessidade. E eu quero te dizer que a tua necessidade Deus vai preencher. Por que você está triste, Ana? Porque o seu semblante está assim. Eu não sou melhor do que 10 filhos? Eita glória. É porque tem pessoas que olham para nós e não nos vê como pessoas de carne, nos vê de ferro. Passa por cima. Depois volta e passa de novo. Depois vem e passa de novo. E parece que ninguém tem sentimento. Parece que ninguém é ninguém. Só que eu vim aqui para dizer que você é alguém que Deus chamou. Alguém pode até ter passado por cima de você, mas você vai sair do outro lado dando glória a Deus. Você vai sair do outro lado adorando ao Senhor de uma forma diferente. Porque você é capaz. Você é alguém que Deus chamou para esse tempo. Entenda isso. Não abra mão do tempo de Deus. Não abra mão do tempo de Deus na sua vida. Viva cada momento como se fosse o último momento.
Deus tem colocado algo no meu coração. Jeane, pregue como se fosse a sua última vez que você estivesse pregando. Cada oportunidade que eu tenho lhe dado, viva como se fosse o seu último dia. E sabe o que Ana fez? A Bíblia diz que mesmo Ana recebendo a parte excelente, Ana nem comeu e nem bebeu. Mas a Bíblia também diz, depois que todos comeram e beberam, aí você começa a notar, a perceber como Ana era educada. Porque uma mulher que tem a presença de Deus, irmãos, ela é educada. Ela é fina. E eu não estou falando em dinheiro, não. Eu estou falando em postura. Presença de Deus, graça de Deus, misericórdia de Deus na vida. Dinheiro é só correr atrás que consegue. Agora a graça, a presença é outra coisa. Deus dá a quem Ele quer. E ninguém tem nada a ver com isso. Depois que todos comeram, Ana nem conseguia beber, nem conseguia comer, estava entalado. Não tem hora que entala? Estava entalado. Aí ela se levanta e vai para o templo. E foi exatamente essa parte que me chamou a atenção. Eu vinha com essas questões na minha mente. Como Ana foi para o templo? Se o templo era restrito para os sacerdotes. Mas a Bíblia diz que ela foi. Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E ali o sacerdote estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Em momento nenhum a Bíblia vai dizer que Ana estava dentro do templo. Sabe onde Ana estava orando? Do lado de fora do templo. E agora? Não podia entrar. Por que você acha que a Bíblia diz que Eli a teve por embriagada? Porque do lado de fora ficava as mulheres da vida que chegavam bêbada. Ana não teve o direito que nós temos de entrar e sentar. E ainda tem gente que está reclamando. Pare de reclamar. Faz a vontade do Senhor. Faz a obra do Senhor. Aí a Bíblia diz que Ana chegou junto a um pilar. E Elcana estava numa cadeira, sentada a um pilar, uma coluna, irmãos. Aí Elcana olha para ela, começa a observar. E Ana está ali. E os seus lábios só balbuciando, porque tem hora que a gente fica assim. A angústia é tão grande que ultrapassa a nossa alma. A dor é tão forte que a gente não consegue falar nada. E só consegue falar o que, irmã Jeane? Só conversar com o dono dos céus e dizer: Senhor, eu não posso, mas tu podes. Eu não tenho, mas tu tens. A tua presença me satisfaz. Mas eu preciso da tua misericórdia. E é interessante porque Ana ora, faz o voto ao Senhor. Ela estava ali, contando a amargura do seu coração. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que o nosso coração parece que trava. Mas eu quero te dizer, se o teu coração está angustiado nessa manhã, tem remédio da parte do Senhor. Tem bálsamo para a tua vida nesta manhã. O bálsamo de Gileade está aqui. A raiz de Jessé, eita glória, está aqui nessa manhã. Eita Espírito Santo. De uma forma tão terrível, Eli olha para Ana. E a tem por embriagada. Tem pessoas que vão olhar para você e não vão entender a sua vida. Eu tenho um costume de dizer assim: nem todo mundo dá para morar perto de mim. Por que, irmã Jeane?
Porque nem todo mundo entende a nossa vida. A gente só tem hora para sair, não tem hora para chegar. Tem dias que a gente sai acompanhada e tem dias que a gente sai sozinha. Tem dias que o marido leva, mas tem dias que o Uber deixa na porta. Nem todo mundo vai entender sua vida, então não queira entender tudo. Não queira todo mundo perto de você. Deus seleciona pessoas para estarem perto de você. E por que será que você faz tanta questão de todo mundo estar perto de você? Tem pessoas que Deus está tirando e você está se agarrando e dizendo não saia. Não, tem oportunidades que Deus diz é somente até aqui. Daqui para frente é eu e você. Entenda isso no nome de Jesus. Elcana está lá chorando. Ana está lá chorando. Ele olha e a tem por embriagada. Irmãos, ter uma mulher por embriagada naquela época era algo muito triste, muito doloroso. Porque além dele ter Ana por embriagada, ele ainda a chama por filha de Belial. E filha de Belial, no original, significa alguém indigno e perverso. E você é alguém digno. Não se preocupe com alguém, com aquilo que alguém disse de você. Se preocupe com o seu comportamento. Como você vai reagir a essa situação? Como você vai se posicionar diante das ofertas que estão chegando para você? Ana olha. E quem sabe alguém chega para Ana e diz: tu ainda vai ficar aí, chorando? Vai-te embora, mulher. Para que tu ficar aí? Ana sabia exatamente, Marinalva, o que ela queria. E quem sabe naquele momento Ana disse: eu não vim aqui por causa de Eli. Eu vim aqui porque eu sei que eu tenho um Deus que pode tudo, que faz tudo, que tem tudo para me dar. Eita glória. Meu Deus, me ajuda a concluir essa mensagem. O Deus de Ana, Ele está aqui nessa manhã. O Deus que te levantou com mãos fortes e com braços fortes, Ele está aqui nessa manhã. E Ele vai te recompensar. Vai. Você só precisa se levantar. Você só precisa ir atrás. Atrás de quê? Atrás de estar nos pés do Senhor. Atrás de buscar refúgio nos pés do Senhor. Foi isso que Ana fez. Ana foi para o templo, só que Ana saiu jejuando e orando. Porque ela nem comeu, Sandra, e nem bebeu. Então ela estava ali, em sacrifício, em adoração e dizendo ao Senhor: Senhor, se tu atentares para a aflição da tua serva e de mim tu se lembrares. Ana estava dizendo: eu sei que eu não sou nada, mas eu entendo que tu és tudo. Eu sei que eu não tenho condições de chegar, de alcançar, mas eu sei que se tu quiser, a porta vai se abrir. Algo novo vai acontecer na minha história, na minha vida. Aí ele olha para Ana e diz assim: aparta de ti esse vinho, teu vinho. Por que tu estás embriagada a uma hora dessa do dia? Teve Ana como uma mulher da vida. Não vou entrar nesse detalhe, pois eu já quero concluir. Só que ele falou. Ana ouviu, mas ela não permitiu descer para o coração. Ana continuou sendo a mesma Ana. Eita glória. Aí Ana diz: ó meu Senhor, não tenhas a tua serva, a tua filha, por filha de Belial. Pois dos meus desgostos, da multidão, não era pouco não, irmãos, sabe? Era muito, porque lá no versículo 16 ela diz claramente: da multidão dos meus cuidados
e dos meus desgostos. Eu tenho falado até agora. Só que enquanto Ana estava falando com Deus, conversando ali, falando dos seus desgostos, colocando tudo nas mãos do Senhor, Ana estava dizendo: se tu me deres um filho varão, é só o que eu preciso. Eu só preciso de um filho varão. Eu vou pegar ele e vou entregar na tua casa. E pela história, a história conta que as mães, depois que tinham bebês, ficavam até 3 anos, no mínimo, com eles em casa, amamentando. E às vezes até mais. Ela disse: depois que eu desmamá-lo, eu vou trazer ele para a casa do Senhor e vou entregá-lo ao teu serviço. Ana estava dizendo: eu não quero nem saber quem é o sacerdote, eu quero saber que eu estou votando. E eu sei que tu és o Deus que cuida, eu sei que tu és o Deus que levanta, eu sei que tu és o Deus que faz. E eu fico imaginando nessas palavras de Ana, ela dizendo: a forma que tu tens, Senhor, de curar o meu coração, a minha angústia, é me dando um filho varão. Somente isso. Eita glória. Mas quando ele a provoca, era o último teste de Deus. Você está preparado, meu Deus, me ajuda, para viver o último teste de Deus? Andou. Redegue a subir. Você está preparado para viver o extraordinário de Deus? Vai ter que passar pelo último teste. Eita Deus, nos ajude, Senhor. Só que tem uma coisa: o último teste é com Ele, é cheio da presença dEle. E Ele vai te sustentar, Ele vai me sustentar. E Ana ouve aquelas palavras. Se fosse, quem sabe, no meio de nós, alguém diria: nunca mais eu venho cantar na Aldoadrilha. Nunca mais eu venho para a Ufadez. Está pensando que eu sou o quê? Vou mais não tocar na percussão, vou-me embora. Quero mais não, viu? Quero não. Só que quem está passando pelo processo, jejuando e orando, faz como Ana fez. Ah, meu Senhor, não tenhas a tua serva por filha de Belial, porque dos meus desgostos, e não é pouco, são muito, é uma multidão de desgostos. Eu estou cansada, eu estou cheia, o fardo está pesado, mas da multidão do meu desgosto, eu tenho conversado com Deus até agora. Eita glória. Eu tenho contado tudo para Ele. Eu tenho contado a minha vida. Eu sou apenas uma mulher que está com o coração dolorido, sangrando e amargurado. E eu estava somente orando aqui, falando para Ele o que eu estou sentindo. Você precisa falar para Ele o que você está sentindo. Tem momentos que o crente fala para todo mundo, menos para a pessoa certa. Entenda uma coisa: a tua vida não é para todo mundo saber. Conversa com Ele, conta para Ele, porque essas questões se resolvem de joelho. E aqui é o lugar certo. Aqui é o lugar certo de resolver causas, porque aqui tem um advogado, que ele é advogado dos advogados. Eita glória. E quando ele entra numa peleja, numa guerra, numa batalha, ninguém ganha dele. Eita glória. Aí a Bíblia nos diz claramente que ele olha para Ana e diz assim: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Aí você vê uma pessoa revogando uma palavra. Primeiro a teve como embriagada, mas na segunda a resposta é: vai em paz. Vai em paz. Vai em paz. E o Deus de Israel
conceda a tua petição. Aí você escolhe o que é que você vai querer. Tem duas palavras. Ou vai querer sair daqui dando uma de ofendida, dolorida, ou vai tomar posse da mensagem e dizer assim: eu vou em paz. E o Deus de Israel vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Vai colocar aquilo na minha vida que eu não tenho como alcançar. Mas o Deus de Israel vai fazer acontecer na minha vida. Eita glória. Ana, naquele momento, ela tomou posse. Não importava o que ele havia dito. Coração sincero, puro diante de Deus. Ana nem sabia que naquele momento, Marinalva, ela estava disposta, preparada para viver o extraordinário. Tem prova na nossa vida que é somente Deus nos polindo para nós vivermos o extraordinário. Eita glória. Ela nem sabia que o menino já iria ser gerado. Só que era um menino diferente. Porque esse menino, ele vinha com uma função, ou com algumas funções. Sacerdote, juiz e profeta. E nós vemos dentro da palavra. Na medida quando Ana gerou, sabe o que aconteceu? O nome de Penina não foi mais citado. Alguém vai precisar esquecer de alguém. Sabe aquele teu perseguidor? Que diz que está com você, mas na realidade não está. Que come com você, mas na realidade não torce por você. Nem ora por você. Deus vai fazer com que ele seja esquecido. Eu nunca vi perseguidor sair cantando vitória. Mas eu já vi crente que anda de joelho, com a bandeira na vitória na mão e dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você não precisa mudar por fora, você só precisa mudar por dentro. E dizer: Senhor, enche o meu coração, a minha alma, a minha mente. Molda as minhas atitudes, porque eu preciso continuar sendo fiel. Eu preciso terminar da mesma forma que comecei, porém de forma melhorada, de forma moldada. E a Bíblia diz claramente que se levantaram de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa em Ramá. Elcana conheceu a Ana, a sua mulher, e o Senhor se lembrou de Ana. Você não é alguém que vai ficar esquecido para sempre. Deus tem um projeto e Ele vai colocar na tua vida. E Samuel nasce. E eu fico imaginando, que gravidez, hein? Que coisa linda. Feliz, corada, bonita. Porque quando você toma posse da palavra, você já muda suas atitudes. Agora imagina quando você recebe a bênção. Quando você recebe a palavra, a profecia, você já muda. Eita, Deus vai fazer. Vai-se embora para casa, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Agora imagina quando essa promessa, ela começa a ser gerada. Eita glória. Com certeza a Penina olha para Ana e diz: tem alguma coisa acontecendo com Ana que eu não estou entendendo. Vai ficar sem entender até o dia que nascer. Porque está para nascer algo. Está para nascer uma vitória tão linda sobre as nossas vidas. Não, irmãos, o tempo do choro passa. O tempo da perseguição passa. O tempo da amargura passa. E eu sei que a Bíblia diz que nesse mundo teremos aflições. Mas o que a gente passa? Só que tem uma coisa, tem dias que Deus prepara assim, diz: toma um pouquinho de mel.
adoce a sua vida. E esse mel não vai te deixar diabético. Esse mel vai fazer você sorrir. Eita glória. Aleluia. Esse mel vai fazer você, eita, até a sua garganta vai sarar. Você vai pregar todo dia e não vai ficar rouca. Eita glória. Aleluia. Porque você já vai se levantar dando glória. Passar o dia dando glória. Se deitar dando glória. E quem ligar, você já vai ligar profetizando sobre a vida dele, sobre a vida dela. Está chorando, receba a vida. Está triste, receba a paz. Está angustiado, receba alegria no seu coração. No nome de Jesus. Ciclo de oração é lugar de vitória. Ciclo de oração, irmãos. Ciclo de oração é lugar de vitória. É lugar que Deus dá chave, dá carro, dá casa, dá porta aberta. Deus dá. O problema é que muitos de nós não estão mais tomando posse. Vem por vir. Não venha crendo que Deus vai te fazer milagre acontecer na sua vida. E aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. Aquilo que você não pode, Deus pode. Por isso, quando aparece alguma coisa que eu entendo que eu nem tenho capacidade, nem tenho condições, eu fico só olhando e dizendo, eu quero. Eu vou. Não sei como, mas eu chego. Por quê? Porque você tem um Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. Ele cuida da sua vida. Ele cuida da sua história. E esse potencial que você tem dentro de você, o próprio Deus vai fazer você sentir que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Ana gerou. Ana teve Samuel. E no tempo certo, ela pega Samuel. Chega no templo. Olha, o que é que eu estou vendo nessa noite, nessa manhã? Você entrando aqui com o seu Samuel e dizendo assim, por esse menino orava eu. E Deus ouviu as minhas orações. Aí vai lá para o capítulo 2, quando Ana diz, o meu coração, cântico de Ana, o meu coração se exalta no Senhor. Você sabe o que é o exaltar no Senhor? É além de sorrir, cantar e pular. Exaltado. O meu coração se exalta, se engrandece no Senhor. Não há santo como o nosso Deus. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Eita glória. Aí Ana diz, o arco do forte foi quebrado. E aquele que pensava que tinha força, eita glória, foi destronado, foi desfeito. Só que tem uma coisa, até estéril teve 7 filhos. Você está pensando que vai ficar só em um, é? Quando Deus abre a madre, eita glória. Quando Deus abre a porta que Ele mesmo fechou, quando Ele abre, Ele diz, eu vou escancarar. E a bênção vai chegar sem medida sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os teus e sobre a tua família. Se prepare para cantar o hino da vitória. Se prepare. Eita glória. Todo tempo de choro passa. Ana chorou, mas chegou o tempo de sorrir. E deixa eu abrir um parênteses aqui para te dizer que chorar faz bem. Sara a alma. É isso mesmo. Você sabia que o choro cura a depressão? O choro cura a ansiedade? Eu ouvi isso do psicólogo da uns 15 dias. E eu fui procurar e fui pesquisar. Está dentro, está preso. E Deus não te quer assim. Quando alguém disser, não mulher, eu acho que é isso, você é forte, pare de chorar. Abra a boca e chore. Grite. Exploda. É isso mesmo. Extravase. Lembra daquela mulher que extravasou? Chegou lá nos pés do mestre, extravasou. Quebrou o vaso, enxugou com os cabelos. Pronto, extravasou. Fez o que estava dentro. Porque tem pessoas
que prende. Só que chega um momento que você precisa gritar. Houve um dia que eu disse, eu vou gritar. Aí o Senhor disse, não grite. Agora não, você pode gritar depois, agora não. O Espírito Santo veio assim, ó. E adormeceu. E alguém olhava para mim e dizia, ela não está sentindo nada. Ela não está nem entendendo. Eu disse, eu estou entendendo. Eu só não consigo gritar. Mas eu quero gritar. Aí depois de dias, o Senhor disse, agora você pode gritar, porque agora é eu e você. Pode chorar 24 horas direto, sem parar. Aí eu chorei 24 horas. E depois daquele dia, nunca mais eu chorei da mesma forma. Porque o Senhor disse, eu te dei uma estrutura diferente. E até quando eu quero chorar, eu não choro. Eu chorava por tudo. Tudo me fazia chorar. Só que tem uma coisa. Quando chegar o tempo de chorar, chore. Chore. Bota tudo para fora. Porque esse teu choro não vai permitir que você fique em cima de uma cama depressiva. Se tiver de gritar, grite. Se tiver de chorar, chore. Se tiver de cantar, cante. Mas bote para fora tudo que está preso aí dentro. E eu ministro cura e libertação nesta manhã. Eu ministro cura e libertação nesta manhã. Saúde para essa alma que está doente. Fica de pé, igreja. Vamos fazer uma oração. Prepara um louvor, cantora. Depois o cantor. Deus, Ele é bom. Ele é fiel em todo tempo e Ele tem cuidado de nós. O que é que está te fazendo parar? Não permita que as situações lhe parem. Mas tome posse como Ana tomou. E no tempo certo, o menino vai nascer. E você vai cantar o hino da vitória como Ana cantou. Remando, ré, decaminei, a súbia.